Vamos lá, boa noite a todos, muito bem-vindos. Bem-vindos a mais esse evento da Câmara Técnica de Meio Ambiente do Conselho Regional de Química. A CTMA hoje inaugura um novo evento, um novo formato de evento online, que é a CTMA Entrevista. Meu nome é Arley, sou coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente CRQ, estou aqui com o colega Marcos Vinícius, também membro da Câmara Técnica, e a gente traz hoje o nosso primeiro convidado. Antes de falar um pouquinho para vocês sobre esse formato, esse novo formato, o que a gente pretende, né? Então, a Câmara Técnica, ela funciona no CRQ há muitos anos e agora a gente se adaptando a esse momento de pandemia, esse momento de quarentena e fazendo eventos online. A gente entendeu que era interessante que a gente fizesse num formato de bate-papo, de conversa, de entrevista, e a ideia, a pretensão realmente é que a gente traga, pelo menos uma vez por mês, às quintas-feiras, às 19 horas, o CTMA Entrevista, como está aí na tela para vocês. A ideia é trazer sempre uma pessoa de referência na área ambiental para partilhar seus conhecimentos, suas experiências, e o objetivo é realmente fazer desse um canal de capacitação gratuita e continuada daqueles que, como nós, entendem que precisamos aí falar sobre o meio ambiente para defender aqueles que se importam com a questão ambiental, que estejam, então, com a gente. Nessa primeira entrevista, a gente traz um colega de muitos anos, uma pessoa da área ambiental que é realmente uma grande referência, químico, bacharel em Direito, mais de 4 décadas, se não for mais, Gusmão depois me corrige, mais de 4 décadas dedicadas às batalhas aí na área ambiental, FEMA, INEA, fomos colegas lá no Conselho Estadual de Meio Ambiente, durante muitos anos secretário executivo do Conselho do CONEMA, presidente da SECA, da Comissão Estadual de Controle Ambiental, também durante muitos anos, hoje trabalhando lá no INEA, na Universidade do Ambiente. A meu convite veio já e foi conselheiro do CRQ, então participou um tempo como conselheiro do Conselho Regional de Química e também a honra de dizer que a Câmara Técnica já teve o Gusmão como um dos participantes. Então, hoje é um grande prazer ter o Gusmão com a gente nessa primeira entrevista. Gusmão, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e tenho certeza aí que todos vão aproveitar muito estar aí contigo agora. Obrigado mesmo, grande amigo. Bem, boa noite, obrigado pelo convite, fico muito feliz. Me sinto aí com vocês na... Qual é o nome da rua do CRQ mesmo? Me esqueci. Alcindo Guanabara. Me sinto aí na Alcindo Guanabara. Obrigado ao Marcos, grande prazer em revê-los. Vamos dividir esse espaço aqui de 1 hora. E beleza. O tema que vocês escolheram, selecionaram que a gente conversasse hoje, eu estou à vontade para responder, para esclarecer o que vocês quiserem. Mas vocês me pediram que a gente falasse sobre um histórico da evolução da questão ambiental no Brasil e também sobre os instrumentos de controle ambiental. Isso aí. Então, nessa linha, vamos desenvolvendo as nossas ideias aqui e ver se consegue contribuir, trazendo informações aí para as pessoas que estão assistindo, tá certo? Excelente, Gusmão. Gusmão, eu passo agora, então, para o colega Marcos Vinícius para fazer aí a nossa primeira pergunta. Okay. Só tem uma coisa, Marcos, não pode me chamar de senhor, por favor. Hein? A gente já tinha combinado isso antes aqui, vai ficar só no você mesmo. O João, boa noite, Arley, boa noite. Queria agradecer também a oportunidade de estar presente nesse trabalho aqui da CTMA também, né? Muito me honra também estar aqui presente. O João, a gente podia então começar esse trabalho aqui, você contando um pouco da história para a gente aqui, né? Como é que começou efetivamente a preocupação, né? Enfim, quando é que começou o Brasil se preocupar efetivamente com o meio ambiente? Se você pudesse contextualizar isso aqui para a gente, por favor, pode ser? Claro, Marcos. O Brasil, em relação ao meio ambiente, o Brasil começou a se preocupar. O que quer dizer se preocupar? Começar a se preocupar é você criar regras, criar leis, criar órgão no Poder Executivo. Se preocupar com alguma coisa é você executar e dizer como é que faz, né, para o órgão executor fazer as políticas. Quer dizer, o mundo começou a se preocupar com o meio ambiente
antes do Brasil, porque no final da Segunda Guerra Mundial, que acabou com a bomba atômica, né, o mundo foi apresentado à radioatividade pela destruição, como uma arma. E depois, com o tempo, a radioatividade passou a ser usada para o bem. Quer dizer, com o final da Segunda Guerra Mundial, duas atividades se desenvolveram muito. Uma, a radioatividade, para o bem. E a outra, a indústria química, também para o bem. Então, uma química mais sofisticada e a radioatividade, no início, isso levou o mundo à ocorrência de alguns eventos de acidentes na recente história industrial, depois daquela época. Então, tivemos alguns eventos marcantes e o mundo entendeu o quê? Que tinha um elemento novo que tinha que ser controlado, e esse elemento se chamava risco. E não havia legislação nesses países que controlasse o risco. O risco não era considerado, o risco não era contemplado nas legislações. E aí começou a se entender, alguns anos depois da Segunda Guerra, que uma atividade, uma instalação criada pelo homem tinha o potencial de matar 4, 5 mil pessoas numa noite, causar um dano patrimonial e perdas de vidas incontroláveis. E aí o homem começou a ter esses eventos, como Seveso na Itália, Minamata no Japão, depois um pouco com indústrias químicas, lá em Bhopal, na Índia. E aí o que acontece? Depois, um pouquinho depois, lá em Chernobyl, aí começou-se a ter uma noção de risco e começou-se a criar legislação, ainda nos anos 50, para controlar esse elemento novo que estava causando todo esse transtorno na sociedade, o risco. Só que o Brasil, nos anos 50, não tinha atividades que justificassem essa preocupação. A Petrobras, a CSN, Álcalis, Vale do Rio Doce, isso tudo aparece nos anos 50. A Petrobras é de 53. A gente não tirava uma gota de petróleo dentro d'água nos anos 50. Então, o Brasil passa a ter indústria petroquímica, siderurgia, indústria química. E começa, então... Nós somos químicos, não é? Nós sabemos que a química ajuda a humanidade o tempo inteiro. A gente traz conforto, progresso, prosperidade, cura de doenças, né? Só que a química na área ambiental, para quem... Por exemplo, outro dia minha mulher mandou eu comprar um produto para ela, para passar no cabelo ali na farmácia. Quando eu fui comprar o produto que ela me disse, a vendedora da farmácia falou assim, não leve esse não, leve esse outro aqui, e não tem química nenhuma. Aí eu falei, é? Então eu vou levar. Se não tem química, deve ser melhor. E eu, como químico, o que eu ia falar? Aí eu disse, eu quero um produto para a garganta aqui, que eu estou dando muita aula, eu estou com a garganta. Leve esse aqui, é tudo natural, não tem química nenhuma. E eu fiquei com uma cara meio assim, no final a moça falou para mim, já sei, o senhor é químico, né? Quer dizer, sou, ela até brincou comigo. Agora, o Brasil começa a ter essa preocupação já quando acaba os anos 50, entra nos anos 60, nós não tínhamos nenhuma estrutura ambiental ainda, mas o Brasil passa a ser um país industrializado. E com o país industrializado, como país industrializado, ele começa a se criar alguns tipos de conflitos, algumas desarmonias entre a sociedade, as pessoas e as atividades produtivas mais próximas, apesar do Brasil ser um país de dimensões continentais, ao contrário da França, do Japão, da Itália, que eram países que, depois de muito destruídos na Segunda Guerra, eles tiveram que se erguer. O Japão é um caso típico, teve que se erguer como? Com qualquer tipo de progresso, sem levar em conta a componente ambiental. Então, quando entra nos anos 60, nós passamos a ser um país industrializado. Mas, como um país muito grande, não havia muitos conflitos, porque as indústrias ficavam afastadas das pessoas, afastadas das comunidades. E, com o tempo, isso foi mudando. Só que, quando nós nos desenvolvemos mais, nós passamos a ter uma mudança de regime de governo. Em 64, nós passamos a ter uma ditadura, que é um sistema de governo em que
ficar mais centralizado. E não havia preocupação com o meio ambiente. Repito, quando você trata de alguma coisa, você tem que ter o poder legislativo criando regras e o poder executivo executando aquelas regras criadas pelo poder legislativo. Se não existia lei... Fala, Rara. Não, Gusmão, só queria aproveitar para te perguntar sobre isso, né? Se a gente podia, a partir de um determinado momento, princípios ambientais começaram a acontecer, né? Na área ambiental. Seria interessante falar um pouquinho dos princípios, né? Quer dizer, o Brasil, quando chega no final dos anos 60, início dos anos 70, nós não tínhamos nenhum órgão de controle ambiental, não existia isso no Brasil. Mas, em 72, aconteceu a reunião de Estocolmo, que foi a primeira grande reunião mundial falando de meio ambiente. Quer dizer, todos queriam saber o que todo mundo fazia para controlar o meio ambiente. E o Brasil foi convidado para participar, mesmo sem ter órgão ambiental, legislação ambiental, sem ter os princípios ambientais definidos. Nós fomos convidados porque o mundo já sabia que ia ter futuras crises de água, de combustível, de energia, e que o Brasil era o campeão do mundo. Nos anos 70, no início dos anos 70, nós tínhamos 2 títulos mundiais. Um do futebol e outro da diversidade. O Brasil era campeão do mundo da diversidade, e o mundo sabia disso. Então, o Brasil foi convidado para participar da reunião de Estocolmo. E o Brasil teve reuniões preparatórias para ir para Estocolmo. Agora mesmo nós tivemos uma live que a doutora Vitória Borelli participou dessas reuniões preparatórias para a reunião de Estocolmo em 72, final de 71, 72. E nós partimos para Estocolmo junto com 119 países. Para vocês verem a importância do Brasil nesse contexto, as 2 outras reuniões do mesmo nível de Estocolmo foi a reunião de 92 e depois a de 2012. Né? A 92 foi aqui no Rio de Janeiro, Rio 92, e depois, em 2012, foi a Rio +20. Quer dizer, na reunião de Estocolmo, que nós começamos a escutar o quê? Que controlar o meio ambiente era controlar a atividade industrial, atividade veicular, atividade agrícola, atividade de transporte, ocupação urbana. E lá nós escutamos falar em princípios ambientais, Harley. Foi lá que a gente começa a escutar isso. Escutar falar de prevenção, precaução, preservação, conservação, recuperação, restauração, princípio de desenvolvimento sustentável, que naquela ocasião nós entendíamos que o meio ambiente tinha que ser controlado, mas nós tínhamos ainda o conflito com as atividades econômicas. Então, a gente não entendia direito o que era isso, né? Mas outros países que tiveram problemas antes dos nossos, eles já praticavam esses princípios ambientais, como o da prevenção, como o da precaução. Depois nós fomos falar em conservação, fomos falar em preservação. Quer dizer, a nossa lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação veio em 2000. 2000. Nós fomos para Estocolmo em 72. E o reflexo de Estocolmo, quando nós começamos a falar, o reflexo de Estocolmo foi quando a nossa turma voltou de Estocolmo, nós não tínhamos nenhum órgão. Quando a gente fala em órgão ambiental, ou controlar meio ambiente, a gente tem que entender que o poder legislativo cria leis, cria regras. E o poder executivo executa aquelas regras. Então a gente nem sabia também direito como é que seriam esses órgãos do poder executivo no Brasil. Isso foi sendo delineado, desenhado, criado aos poucos. Porque nós copiamos de outros países, mas a nossa realidade era diferente, porque o nosso país é um país de dimensões continentais. Então, vocês sabem qual foi o reflexo, o primeiro reflexo da nossa ida a Estocolmo? Pois não. O que vocês acham? A gente vai para Estocolmo, chega em Estocolmo, escuta outros, foram 119 países. A gente escuta outros países que já tinham suas regras, suas leis, seus princípios, seus órgãos de controle. E a gente está escutando aquilo, dizendo que, quem quiser vir investir no Brasil, vem. O Brasil tem água, ferro, manganês, chumbo, minério, água,
recursos naturais, urânio, carvão. O Brasil é o campeão do mundo da diversidade. Vem investir no Brasil. E a turma perguntava, e o que vocês fazem para controlar esse ambiente que vocês têm? A gente dizia, nada, aqui não tem regra nenhuma. E a gente escutava falar que controlar o meio ambiente era controlar a indústria, controlar a atividade agrícola, controlar a atividade de transporte, controlar a atividade veicular. E aí a gente volta de Estocolmo com uma lição aprendida, Elma. E a nossa equipe diz, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que começar a criar a nossa estrutura ambiental. O que quer dizer isso? Criar regras, leis e criar órgãos que fizessem a política ambiental no Brasil. João, você poderia comentar um pouco aqui nessa live aqui, um pouco sobre as competências executivas e legislativas, por favor? Você começou a tocar aí agora, você poderia discorrer um pouco mais sobre ela aqui para a gente? Exatamente foi isso que, para desenvolver aquele assunto, nós tivemos que criar e definir como seriam essas competências na esfera executiva e na esfera legislativa. Por exemplo, quem determina quem pode fazer alguma legislação, ultimamente, quer dizer, nos últimos tempos, nós temos escutado que os poderes mais ou menos se interligam, ou que um poder tenta influenciar o outro, né? Então, hoje, quando a gente fala de competência legislativa e competência legislativa na área ambiental, a gente tem que tentar voltar no final dos anos 70 e início dos anos 80. Porque quando acaba os anos 70, na segunda parte dos anos 70, os estados brasileiros começaram a criar os seus órgãos ambientais. Por que os estados brasileiros começaram a criar seus órgãos ambientais? Se quando a gente volta de Estocolmo, em 72, o primeiro reflexo que tem, o primeiro desdobramento de Estocolmo, foi a criação da SEMA. A SEMA é o primeiro órgão de controle ambiental do Brasil. Só que a SEMA era um órgão federal, a gente estava numa ditadura. Então, tudo era controlado pelo poder central. Então, criou-se um órgão. Olha, estamos em Estocolmo, escutamos tudo isso, vamos criar um órgão de meio ambiente. Aí foi criado o órgão ambiental, Marcos. Só que isso foi criado em 73. Marcos, que ano você nasceu? Desculpa perguntar. Eu nasci 4 anos antes. Pois é. Não vale perguntar quando eu nasci, então nós combinamos isso. Agora, você com 4 anos, cria-se no Brasil em 73 a SEMA. Só que quando a SEMA foi criada, logo depois entendeu-se o quê? Que ela não daria certo. Por quê? Porque como é que você ia trabalhar num país de dimensões continentais com órgão central em Brasília em 1973, quando eu acho que não existia nem o fax ainda. Nem fax existia. A informação era super difícil, a informação não passava. Então, o que acontece? O reflexo disso foi que a SEMA foi criada e, a partir de 75, houve uma repartição de competências na esfera executiva e começaram a ser criadas as OEMAs, que são os órgãos estaduais de meio ambiente. Aí você pode perguntar, mas foram criadas OEMAs para todos os estados de cara? Não. Foram sendo criadas as OEMAs a partir de 1975. A primeira criada foi a FEMA, em 5 de outubro de 1975. Em seguida, a CETESB de São Paulo, depois Fátima, Santa Catarina, a FEPAM no Rio Grande do Sul. E cada estado passou a ter o seu órgão de controle ambiental. E aí, Marcos, o que teve que acontecer? Teve que ter uma repartição de competências, como você falou. O que a SEMA iria fazer e o que as OEMAs nos estados iriam fazer. Então, por exemplo, ficou com a SEMA tudo aquilo que era estratégico para o Brasil na cabeça dos governantes. O que era? Era petróleo, energia nuclear, estradas, ferrovias, atividades que pudessem impactar 2 estados ao mesmo tempo, atividades que pudessem impactar outro país, bases militares. Isso tudo ficou sendo da SEMA. Uma plataforma de petróleo, um oleoduto, um gasoduto, uma rodovia, um mineroduto. Grandes atividades
essas atividades estruturantes, ficaram com o governo federal. E as outras atividades, tudo aquilo que vocês possam imaginar que possa causar algum tipo de impacto ambiental, ficaram com os estados. E aí que vem a grande esclarecimento desse momento, é que os estados brasileiros, que já tinham os seus órgãos de controle ambiental, como a FEAMA do Rio, os estados ficaram com 95% das atividades efetivas e potencialmente poluidoras. Então, os estados, os governadores dos estados, que naquele momento não tinham poder para nada, eles entenderam que se criassem órgãos bem estruturados, o Estado ia passar a ter um poder pela área ambiental antes imaginável. O Estado podia entrar numa Petrobras, podia entrar numa Companhia Siderúrgica Nacional, podia entrar em qualquer atividade para fazer uma vistoria, uma fiscalização, enfim, para dar curso à política ambiental. E, com isso, escutou-se lá em Estocolmo que o licenciamento ambiental poderia ser uma forma de arrecadação para os estados. Então, os governadores criaram órgãos ambientais fortes, bem estruturados. E, com isso, começaram a ter uma arrecadação em cima dessa repartição de competências que você falou, da esfera executiva. Só que, para os estados atuarem, também teve que ter uma repartição de competências na esfera legislativa. O que quer dizer isso? Teve que se criar leis para a União atuar através da SEMA, que depois se transforma em IBAMA. Marcos, o IBAMA foi criado só em 1989. E os estados criando leis para os seus órgãos ambientais atuarem. Guzmão. E com isso eles iam arrecadar através de multas, de licenciamento. Vai, fala. Não, só ia te interromper um pouquinho, porque eu queria primeiro mostrar aqui que eu, como livro de cabeceira, eu não sei se todos aqui conhecem, deixa eu ver aqui, mas esse nosso convidado de hoje tem vários livros publicados. Eu tenho aqui como... Ih, tapei seu rosto. Tem um até xerocado aqui que eu não posso mostrar, que senão não vale. Mas, Guzmão, sabe o que eu acho legal? Que eu estava falando aqui, que eu às vezes lembro muito de você. Quando a gente estava falando agora de princípios de precaução, de prevenção, como a gente falou agora de executivo e legislativo, eu gosto das suas histórias. Queria que você trouxesse aqui para o nosso público as histórias que você conta e a forma fácil que você passa para a gente para entender esses princípios, para entender quem é legislativo, quem é executivo. Acho que isso aí faz diferença. Se você puder trazer esse paralelo, eu te agradeço. Nós, como professores, nós três, quando nós vamos dar uma aula, nós estamos fazendo o quê? Qual o papel? Do legislativo ou do executivo? O que vocês acham? Marco, é contigo. Ei, Marcos. A pergunta foi sua, professor. Pois é. Legislativo, depende, vai. Fala aí. O cara, quando eu vou dar aula, eu estou fazendo o papel executivo. Eu estou executando alguma coisa que o coordenador do curso mandou eu fazer. Sim. Então, vocês dois aqui nessa live, vocês são o poder legislativo. Vocês que mandam. Vocês disseram, irmão, 10 para as 7, chega, liga o computador, bota na plataforma e fica falando que você combinou aqui com a gente. Vocês mandam, eu executo. Se eu executar alguma coisa que está errada, vocês vão chamar a minha atenção, porque eu tenho que executar. Por exemplo, na minha casa, eu estou em casa agora. Quando eu acabar a aula, o que eu vou fazer? Jantar para a esposa. Jantar? Eu vou cozinhar para ela comer, vou lavar a louça, porque tudo isso é função do Poder Executivo. E ela que manda. Ela vai dizer, ó, lava aqui, limpa ali, e fica só escovando unha e mandando ela lavar e fazer as coisas, porque ela é o poder legislativo, ela manda, e eu executo. Se entrar um ladrão aqui em casa hoje à noite, quem é que vai encarar o ladrão? Eu ou ela? Fala aí, Marco. O Marco não fala. Contigo é mesmo. É você, Gustavo. Porque a função do Poder Executivo é olhar, fiscalizar, tomar conta, sustentar. E o Poder Legislativo diz como que isso vai ser feito. Só que na área ambiental, quando a gente volta de Estocolmo e começa a ter a participação do Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde,
as agências ambientais americanas. Nós tivemos duas frentes. Uma vindo os consultores para cá, para nos ensinar como é que se fazia meio ambiente. E a outra, os técnicos recém-formados nos anos 70, eu era um deles, nós fomos aprender como é que se fazia isso nas agências ambientais americanas, porque nós escutamos isso em Estocolmo, em 72. Escutamos os princípios, escutamos os objetivos, escutamos os instrumentos de controle, escutamos as responsabilidades ambientais, que o mundo já começou a entender que meio ambiente era diferente das outras situações. Você, quando joga uma pedra para cima, ela cai aonde, Marcos? Jogou a pedra para cima, ela vai cair aonde? Cabeça, está certo. Na tua cabeça. Na área ambiental, se você jogar uma poluição para o ar, ela pode viajar 600 quilômetros e cair em outro lugar, outro país. Verdade. Isso tinha que ter uma lei diferente. O Parque Industrial Alemão ganha dinheiro, imposto de prosperidade, emprego, negócio, gera uma poluição, isso vai acidificar os lagos da Suécia. O Parque Industrial Americano, a poluição gerada vai acidificar os lagos do Canadá. Nós, como país de dimensões continentais, a gente não entendia isso, porque o nosso centro industrial, São Paulo, Rio, ali, a gente não tinha essa noção, né, de soberania. Então, é claro que os encontros sobre meio ambiente, em 72 ninguém falava de camada de ozônio, aquecimento, não era isso não, era saber o que o outro fazia. E no final dos anos 60, início dos anos 70, quando o barril de petróleo, na crise mundial, o barril de petróleo chegou a $28, o mundo ficou de cabeça para o ar, aconteceram acidentes, os mais notáveis acidentes de derrame de petróleo no mar. Foi em 67 com o navio Torre Cânion, 68 com o Amoco Cadiz, né? Depois tivemos, anos depois, 79, 89, aquele outro navio que agora esqueço o nome, o Exxon Valdez. Então, o que acontece? Nós tivemos que repartir as competências e criou-se, então, órgãos estaduais de meio ambiente e órgãos federais. E o órgão federal, que era a SEMA, que depois passou a ser IBAMA. E quando chega em 92, Marcos, aí nós temos o top de linha do Poder Executivo, com a criação do Ministério do Meio Ambiente, que foi criado em 92, durante a Rio 92. Olha que coisa top. Nós passamos eu tive a oportunidade de participar também. Pois é. Então, quando nós começa a situação as chamadas zoemas. Gusmão, acho que falhou um pouquinho a sua conexão. Deixa eu aproveitar só esse momento para lembrar as pessoas que estão agora com a gente aqui na live que essa live a gente tem, como votou agora o Floriano, certificado de participação emitido pelo Conselho Regional de Química para aqueles que participarem aqui. Ali está o link. Você, com esse link, faz a inscrição para ter o certificado de participação, tá? Convidem ainda dá tempo. A gente está aqui com uma pessoa que está falando a história ambiental brasileira. Vamos aproveitar isso, é de graça, e compartilhem com os colegas para que a gente tenha aqui. Ainda tem live aqui. Eu ia falar mais alguma coisa. A gente vai ter um momento ao final que as perguntas de vocês, que estão sendo já coletadas aí pelo Floriano, pela Aline, ao final, a gente vai colocando essas perguntas, na medida do possível, o Gusmão vai responder. Se não forem respondidas, se a gente não tiver tempo hoje, as perguntas podem ser deixadas nos comentários do Facebook, que a gente vai encaminhar para o Gusmão e todas elas vão ser respondidas dentro da possibilidade do Gusmão. Gusmão, pode continuar, desculpa aí. Só não vale pergunta difícil, né? Não, só as fáceis. Então, o que acontece, Rainer e Marcos? O que acontece é que o Brasil ficou com uma repartição de competência e deu uma confusão na época. É ou não é? Quem manda na minha casa? Quem é que manda na minha casa mesmo? Tua mulher. Minha mulher. O poder, o outro poder. É minha mulher. Então, tem alguma dúvida em alguma decisão? Não, ela que manda em tudo. Agora, na área ambiental, quando começa a se criar os órgãos estaduais, aí começa a ter uma repartição. Quem vai fazer o quê? É claro que isso na hora deu uma embolada, não é? Até hoje,
até hoje, algumas situações há dúvida ainda. E quem é que vai dar aquela licença? Se é o Estado, se é o município, se é a União, quem é que vai multar? Então, a partir daí, turma, nós começamos a criar o quê? O caminho para criar a Política Nacional do Meio Ambiente. E essa Política Nacional do Meio Ambiente, repare, Estocolmo 72, criação do órgão federal 73, 75 começou a criar a ZOEMA, os órgãos estaduais, e em 81 cria-se a Política Nacional do Meio Ambiente. Claro que a Política Nacional do Meio Ambiente aproveitou a experiência de Estocolmo, os técnicos que vieram dar para a gente nos órgãos ambientais, consultoria da Organização Mundial de Saúde, do Banco Mundial, das agências ambientais americanas. E aí nós começamos a criar as nossas estruturas. Começamos a criar o quê? O SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e foi também dentro da política a criação do CONAMA. O CONAMA foi criado em 1981. E o CONAMA tem que competência de legislar, mas não de legislar fazendo leis, legislar fazendo resoluções, portarias. É um órgão que vai legislar em cima da parte técnica. Então, nós ficamos com dois tipos de legislação assim, básicas. Uma, através da criação de lei. Por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, criada por lei. Política Nacional de Recursos Hídricos, criada por lei. Educação ambiental obrigatória no Brasil, isso é criado por lei. Quem cometeu um dano ambiental pode ser preso, isso é lei. Auditoria ambiental é obrigatória, isso é lei. Porque isso mexe com a sociedade, tem que ter uma discussão maior. Agora, quais são os padrões que um veículo pode emitir na rua dentro da legalidade? Isso é técnico. Uma chaminé de cimento, ela joga 0 de partícula para a atmosfera? Não, ela joga uma concentração que a tecnologia permite controlar. Por isso que as licenças ambientais têm prazo. Isso tudo começou a ser feito por resolução. Se você me permite, Gusmão, eu só ia complementar, porque eu acho assim, a gente tem aqui muitos alunos nossos aqui, muita gente da área ambiental está aqui com a gente. E uma das coisas que eu mais falo, logo no início, né, primeira aula que a gente vai falar sobre legislação, por exemplo, é dizer que o ator ambiental, no meu modo de ver, tem que conhecer hierarquia do diploma legal, tem que entender o que é a hierarquia. É Constituição, é lei, são os decretos, as portarias, as resoluções. Eu costumo dizer, inclusive, que, por exemplo, no caso de resíduos sólidos, né, a gente passou aí muito tempo só conseguindo legislar através de resoluções do CONAMA em muitos temas. E depois, lá em 2010, depois de 21 anos tramitando no Congresso, a gente aprova a 12.305. O que eu começava a falar é o seguinte, que imagina como era difícil ir para julgamento contra uma lei lá da agricultura, por exemplo, e a gente vai com a resolução embaixo do braço, o advogado do outro lado vai com a lei. E aí eu costumo dizer que é que nem super trunfo. Você vai com um pequenininho, o outro vai com um grandão, acabou para você. Então, por isso, essa importância do que você está falando agora, de que as coisas maiores, a gente precisa, sim, da questão ambiental. E nessa hora, que é uma hora política, a gente está vivendo um momento político, um momento de eleição, a gente sempre tem que entender que, se a gente gosta da área ambiental, a gente tem que procurar ver quem é que podem ser os representantes ambientais na Câmara, no Senado, não é o caso desse momento, no caso é só o município, né, na Câmara de Vereadores, mas a gente precisa ter esses militantes, porque senão as leis não saem. Se a gente não tem representantes ambientais, a gente não tem força política para lutar pelo meio ambiente. E você vê, Rally, o que você está falando é perfeito, se voltar no tempo, Marcos, que quando começou nos anos 70, né, depois da criação dos órgãos ambientais estaduais e que precisavam os estados a terem leis ambientais, e aí o Poder Legislativo começou a legislar, foi aí que vieram pessoas que ficaram notáveis pela questão ambiental. Gabeira, Mink, Sirkis, Feldman, esses foram legisladores ambientais, quer dizer, eles estavam na frente do tempo deles. O Mink criou uma lei de auditoria obrigatória no estado do Rio de Janeiro em 1991, a lei estadual 1898, que obriga a se fazer auditoria ambiental no Rio de Janeiro.
Quer dizer, em 1991, criou-se uma lei obrigando a auditoria, e até hoje no Brasil a auditoria não é obrigatória, a auditoria é uma ferramenta importantíssima na estrutura ambiental. Você é auditor, você sabe disso. Então, nós, quando cria-se a Política Nacional do Meio Ambiente, aí vem os instrumentos, os objetivos, as responsabilidades ambientais, nós começamos a fazer os instrumentos de controle. Cria-se os instrumentos de controle. Só que quando em Estocolmo a gente escutou que fazer meio ambiente era controlar a indústria, atividade agrícola, atividade de transporte, ocupação urbana, veículos, nós entendemos que não dava para fazer tudo na mesma hora. A gente estava começando, ou não, e os caras já tinham alguns anos de estrada. Então, nós optamos por fazer o tipo de controle mais fácil. O que é mais fácil controlar? O que é fixo ou o que é móvel? O que é mais fácil eu marcar hoje? O Ronaldo Fenômeno ou o Neymar? Hein? O que é mais difícil eu marcar? Não é mais difícil marcar o Neymar? Porque o Neymar é um mosquitinho, é móvel, o Fenômeno é fixo. Um gênio, mas hoje em dia ele é fixo. Então, nós optamos em controlar a atividade industrial, que ela é fixa. Anos depois, vamos controlar a atividade veicular, a atividade agrícola, mas nós optamos pela atividade industrial. E para controlar a atividade industrial, nós criamos, adaptamos, copiamos instrumentos que já eram praticados por outros países. Então, começamos com zoneamento ambiental. Não existia zoneamento. Era isso que eu ia perguntar agora para você, que isso aconteceu lá em 81 na PNMA, não foi? Lá na política. Exato. Quer dizer, a lei de zoneamento, a 6.813, já era de 80, mas em 81 a política estabelece que um dos instrumentos que estão lá no artigo 9º da 6938, é o zoneamento. Então, o zoneamento torna-se um instrumento de controle. Quer dizer, se no final dos anos 70 alguém quisesse colocar uma fábrica de cimento aí como é que é o nome da rua aí do CRQ? Esqueci de novo. Se alguém quisesse colocar uma fábrica de cimento na Alcindo Guanabara, ele tinha que pedir ao poder concedente, que é o poder executivo. Aí, posso botar a minha fábrica de cimento aí na Alcindo Guanabara? Aí o poder executivo ia responder, não pode. Aí o empresário ia perguntar, por que não? Porque o não tem que ser justificado. Não pode, que vai fazer poeira, mas onde é que está escrito isso? Eu quero botar uma fábrica então eu vou botar uma fábrica de sabão aí no 13º andar do CRQ. Não pode, mas não pode por quê? Aí quando veio a lei do zoneamento, criando o ZEI, ZUP, ZUD, zoneamento estritamente industrial, zona de uso diversificado, né? Criou-se o zoneamento, aí você teve fundamentação jurídica para dizer não, quando alguém não tinha a vocação para se implantar naquela região. Aí que a gente começa o quê? A ter uma estrutura. Não é? Aí passa a ter zoneamento industrial, zoneamento ambiental, zoneamento mais tarde econômico, ecológico, zoneamento das áreas das unidades de conservação. Né? O zoneamento passa a ser um instrumento de controle. E aquele instrumento que é fácil, porque assim é sim, não é não, e acabou. Aí depois que tem o instrumento contemplado e como o zoneamento como instrumento e consagrado, nós passamos a desenvolver tecnologias mais limpas. Né? A gente estuda na faculdade processos industriais, né? Tecnologias mais limpas, e passamos, então, a exigir das atividades que tivessem tecnologias mais limpas. E, a partir de 84, o CONAMA, que tinha sido criado em 81 dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, começa a preparar as suas resoluções, criando padrões ambientais, os chamados limites ambientais, padrões para o ar, para a água, para ruído, para resíduos, para solo. Depois começamos a trabalhar o risco. E aí começa a ter esses três instrumentos. Quais? O zoneamento, o incentivo às tecnologias e os padrões ambientais. Com esses três instrumentos na mão, a gente tem condições ainda nos anos 80 de
tornar obrigatório o licenciamento ambiental. Por isso que o licenciamento ambiental, quando ele é implantado em 3 fases. A primeira fase é chamada licença prévia, que verifica a localização, portanto, usando outro instrumento do zoneamento. O segundo momento, a licença de instalação, que vai desenvolver a tecnologia, quais são os instrumentos, quais são os equipamentos de controle, quais são as atividades, usando, então, as tecnologias. E no terceiro momento, que é a licença de operação, a LO, é que você vai ter que cumprir todos os padrões de emissão, resumindo as 3 fases do licenciamento. Então, nós ficamos com o licenciamento ambiental, né, com o zoneamento, as tecnologias, o CONAMA evoluindo cada vez mais com a criação dos seus padrões ambientais, conforme a tecnologia vai evoluindo, os padrões vão ficando mais exigentes, né, vão ficando mais apertados, e com licenciamento ambiental, dividido em 3 fases, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Isso para o Brasil inteiro, na Política Nacional do Meio Ambiente e nos seus decretos subsequentes, né? Em 1983, depois do decreto 99274 em 90, que regulamentaram o licenciamento ambiental. E nisso, Halley, que o Marcos tinha comentado e você também, aparece a Constituição nova, a Constituição de 88, que veio substituir a Constituição de 1967, porque a Política Nacional foi criada em 81. Uhum. A Constituição anterior de 67 não falava de meio ambiente. Uhum. Aí, quando vem a Constituição de 88, ela traz um capítulo dedicado ao meio ambiente, um artigo dedicado ao meio ambiente. Se você perguntar para as pessoas, vem cá, onde é que meio ambiente está dentro da Constituição de 88? As pessoas vão falar no artigo 225, mas meio ambiente é mencionado na Constituição 73 vezes. Quem quiser fazer um trabalho de chinês, pega a Constituição e vê quantas vezes é mencionado meio ambiente. Inclusive no artigo 170, que é o artigo que trata de relações econômicas, que, resumindo, é mais ou menos assim: toda atividade econômica é bem-vinda no Brasil, desde que, aí vem algumas alíneas, desde que obedeça às regras ambientais. Isso está no artigo 170 da Constituição. Tem gente hoje, né, Gusmão, que está meio míope para essa parte, né? A defesa do meio ambiente, a gente sabe, é uma defesa sempre de tentar segurar aquele que quer empreender e ganhar dinheiro a qualquer custo. E hoje no Brasil a gente às vezes vê algumas dificuldades de segurar isso, né? Quando você estava falando de ter questões ambientais na Constituição, né, a gente vê isso como a lei maior. Então, está ali, volta aquela questão do supertrunfo, você está com carta na lei maior. Então, acho que realmente foi uma coisa muito importante. Fiz essa paradinha só para falar de algumas coisas aqui, Gusmão. Algumas pessoas que a gente viu aqui que eu queria registrar. O presidente do Conselho Regional de Química, Rafael Almada, esteve aqui com a gente, também profissional da área ambiental, então agradeço. Agradeço também o professor Robério, meu professor durante muito tempo. Meu colega. Quem mais que eu vi passar? Daniel Pomeroy, nosso juiz de futebol, você sabia disso? E conselheiro do CRQ há muitos e muitos anos. Daniel Pomeroy era juiz de futebol? Juiz de futebol. Grande químico também, claro, mas só estou citando isso aqui. Daniel Pomeroy, juiz. Eu não conheci ele como juiz de futebol, não. Ele agora há pouco num programa, ele está sempre por aí. Daqui a pouquinho o Pomeroy está aí com a gente de novo. E lembrar as pessoas que continua aberta, a gente tem aí o link, se o Floriano puder colocar o link para aquelas pessoas que quiserem o certificado, e a gente também tem um link para avaliação do evento. Então é muito importante, a gente agora está começando com um novo evento, né, com um novo tipo de evento, então é muito importante a avaliação de vocês para que a gente possa melhorar da próxima vez. Então, Gusmão, podemos continuar aí. Você estava falando do licenciamento ambiental, né? Pois é, e aí quando vem a lei de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, a lei diz que quem pode fazer licenciamento é a União, através do órgão, na época que era a SEMA, que depois passou a ser IBAMA,
e os estados, através das OEMA, dos órgãos estaduais de meio ambiente. E a Lei Política Nacional do Meio Ambiente diz que quem pode legislar é o Estado e a União. Aí, quando vem a Constituição de 88, no artigo 23, que é um desses 73 que fala de meio ambiente, diz que quem pode licenciar na área ambiental é o Estado, a União e os municípios. Aí os municípios passam a ter uma competência que a Constituição deu, só que a Constituição não disse como seria feito isso. E os municípios, então, na época eles não tinham estrutura ainda para isso, mas eles passaram a ter uma possibilidade do licenciamento. Aí veio o conflito. A lei dizendo o quê? Que quem fazia era Estado e União, e a Constituição incluindo os municípios. E aí, meus amigos, quando entra em 2000, começa uma confusão, porque os municípios achavam que podiam licenciar, mas só que eles não tinham uma lei para isso. E o que deu, e o que regulamentou essa determinação do artigo 23 da Constituição de 88 foi uma resolução do CONAMA, a resolução CONAMA 237 de 97. Aí é o primeiro instrumento que diz que o município podia licenciar atividade de impacto local. Aí que a confusão ficou geral, turma. Por quê? Porque uma lei dizia que era só Estado e município. A Constituição inclui o município, mas não diz como. E uma resolução inclui e regulamenta dando poder ao município. Mas a lei dizia que era só Estado e município. E a lei é hierarquicamente superior à legislação. Então estabeleceu-se, quer dizer, desde 81, 88 com a Constituição, 97 com a resolução CONAMA 237, aí chegou um momento, já em 2006, que foi feita uma emenda na Constituição, justamente no artigo 23, dizendo que uma lei complementar iria definir isso. 81, Política Nacional, dizendo que era Estado e município. 88, Constituição, dizendo que o município podia. 97, a resolução dizendo que o município podia licenciar atividade de impacto local. Conflito geral, polêmica. Aí vem uma emenda constitucional em 2006 e diz que uma lei um dia vai resolver isso. Essa lei, moçada, só veio em 2011. Se eu não me engano, em 8 de dezembro de 2011, que foi a Lei Complementar 140. Essa lei estabeleceu o seguinte, que estados, União e municípios poderiam licenciar. Ela vem regulamentar aquilo que já tinha que ter sido feito e foi feito errado pela resolução CONAMA 97, 2011. E essa lei remete para cada estado, com seus conselhos, que você participou do CONEMA, conhece, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, cada conselho estadual cria a sua regra. E aí nós, no Rio de Janeiro, no CONEMA, fomos o primeiro estado brasileiro, mantendo a nossa tradição de pioneirismo na área ambiental, a criar a resolução CONEMA 42, em 2012, em agosto de 2012, definindo como é que seriam feitas essas. Então, como é que ficou? Todo mundo pode licenciar? Pode. Todo mundo pode multar? Pode. Mas o critério ficou o seguinte: se uma atividade é licenciada pelo IBAMA, quem pode multar é o IBAMA. Se uma atividade é licenciada pelo Estado, quem pode multar é o Estado. Porque as multas revertem para os fundos estaduais, para o Fundo Nacional e para os municípios. Por exemplo, hoje a situação é a seguinte: se uma empresa é licenciada pelo município, por exemplo, de Duque de Caxias, e tem uma equipe da FEMA fazendo uma fiscalização na rua, essa equipe da FEMA, do INEA, tem obrigação de aplicar um auto de constatação nessa empresa, constatando que ela está cometendo uma infração ambiental, prevista na lei estadual, que é a lei estadual 3467. Com esse auto de constatação na mão, repare, na rua, o inspetor, o fiscal, o agente, ele não usa auto de infração, ele usa um auto de constatação, que ele constata a infração, deixa uma via do auto de constatação na empresa, e depois, quando retorna para o INEA, uma via é encaminhada ao município de Duque de Caxias, e ele que vai ter a competência de aplicar o auto de infração.
quem aplica o auto de infração é quem licenciou, mas todos têm a obrigação de fiscalizar. Ô, Gusmão, deixa eu te fazer uma parte aqui. Eu acho que ficou claro aqui para o público aqui, essa evolução do licenciamento ambiental. Acho que está claro para a gente aqui. Você deu um excelente, enfim, começo, meio e fim, né, um caminho que percorreu o licenciamento ambiental. Você podia comentar alguma coisa com a gente sobre a EIA-RIMA? Como é que apareceu esse estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA? Como é que apareceu isso nesse meio do caminho aí? Bom, o EIA-RIMA, ele, quando veio a Política Nacional do Meio Ambiente, nós falamos do zoneamento, tecnologias, padrões, licenciamento, e tinha um quinto instrumento que não tinha sido regulamentado ainda. A gente, por ter copiado da legislação americana, a gente não sabia para que servia aquilo. Aí, em 86, uma resolução do CONAMA estabeleceu o quê? Para aquelas atividades de impactos mais significativos, como, por exemplo, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, aterro sanitário, indústria de cimento, refinaria, destilação, isso teria que fazer um estudo mais detalhado, um estudo mais minucioso. E inaugura-se no Brasil o princípio da anterioridade, porque esse estudo seria exigido antes da emissão da licença prévia. E com o fim da ditadura e o início da democracia em 85, outras ferramentas que a gente não tinha adotado ainda foram criadas regras para elas, como, por exemplo, a audiência pública. Então, no licenciamento, por exemplo, de atividade de maior impacto, é obrigada a apresentação de estudo de impacto ambiental, que é um estudo detalhado e minucioso, que pega aspectos socioambientais, é um estudo demorado, é uma análise minuciosa, um estudo caro. E antes da emissão da licença prévia, que é a primeira fase, é realizada uma audiência pública. A audiência pública é essa que vai apresentar para a sociedade aquele empreendimento que quer se implantar naquela região e vai escutar da população, da sociedade, dos técnicos, enfim, de toda a sociedade, como o Harley falou, um envolvimento ambiental coletivo, quais são as contribuições que podem trazer para que aquele empreendimento possa conviver com a sociedade. O exemplo que nós tivemos mais recente e teve a maior repercussão aqui no Rio de Janeiro, apesar da época da pandemia, tudo, foi o pedido de licenciamento do novo autódromo do Rio de Janeiro. Né? O empreendedor pediu, o órgão ambiental tinha que receber o pedido, foi feito um EIA-RIMA, o EIA-RIMA foi apresentado. Durante a análise do EIA-RIMA, chegou o momento que o órgão ambiental disse, olha, agora nós vamos fazer uma audiência pública para expor o empreendimento à sociedade e aproveitar todas as contribuições e sugestões que possam sair da sociedade. E aí começou uma pressão, né, da imprensa, da sociedade, que o órgão ambiental já tinha dado a licença, aquilo faz parte do processo. Não pode deixar de fazer audiência pública, não pode deixar de analisar a EIA-RIMA. E qual foi o resultado dessa consulta? É que os técnicos do INEA entenderam que aquele empreendimento não devia prosperar. Então, a audiência pública não tem o poder de eliminar, de parar com o empreendimento, mas ele traz para o grupo de trabalho que está funcionando, que está preparando, que está coordenando o pedido daquela licença, de tomar uma decisão. É claro que a sociedade vai pressionar, né, cada um vai dar a sua opinião, e o órgão ambiental tem a decisão, olha, esse empreendimento, nessas condições, nesse local, não deve prosperar. Entendi. Legal. Agora, isso veio tudo com a democracia, claro, porque como é que você ia fazer uma audiência pública, né, sem ter aspecto de cidadania, democracia, todos falam e alguém decide, não? E a grande importância, né, Gusmão, mais uma vez, da questão da Constituição de 88, quando diz que meio ambiente é direito difuso e, por causa disso, não incumbe só o poder público, mas a sociedade em geral defender, né? E aí, com isso, a ideia da audiência pública e de chamar a sociedade para discutir o tema ambiental. Falta, às vezes, eu acho, um pouco mais de interesse das pessoas pelas questões ambientais e pela participação efetiva nesses fóruns. Uma outra coisa que eu queria te falar, quando você fala de EIA-RIMA, só para dar um exemplo aqui, eu costumo dizer
que o EIA, né? O cara vai lá... você tem até um exemplo disso também, do exame, que eu me lembro que você vai falar, eu vou deixar você falar desse exame, que eu acho bom. Mas eu acho assim, eu costumo dizer que é o seguinte, que você faz lá o estudo minucioso, e depois o RIMA, que é aquele que você vai dar a publicidade, o RIMA são os melhores momentos, aquelas coisas quando você vê a novela, no capítulo seguinte, você tem lá os melhores momentos. Então, o RIMA é o relatório executivo, e aquele você dá publicidade e leva para as audiências públicas. Antes de voltar para você, Guzmão, eu só queria... eu vi aqui a participação do nosso conselheiro, durante muitos anos, o conselheiro Sérgio Machado esteve aqui e fez um comentário. Nosso colega lá do IFRJ e também de outras ocasiões, profissional da área de segurança, André Tobias. Vi também o Alessandro falando de um próximo tema de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, e queria aproveitar para convidar todos a participar da sugestão do próximo tema. Então, daqui a um mês, a gente vai ter também, numa quinta-feira, às 19 horas, uma outra pessoa aqui falando de algum tema. Então, sugiram, façam, por favor, no formulário de avaliação de vocês. Volto a lembrar que quem quiser o certificado dessa live, entra no link que o Floriano está colocando aí e faz, então, o pedido desse certificado. Tá bom? Mais uma vez, agradeço a todos aqui. A gente já está com 1 hora de live. E aí, Guzmão, eu queria que você, se você pudesse, fizesse aí um fechamento. E aí, se tivessem algumas perguntas, Marcos, eu sugiro que a gente pudesse colocar essas perguntas, algumas para o Guzmão, para não ficar muito grande, muito grande a nossa live. Ok. Contigo, Guzmão. Quer dizer, o Marcos também falou de uma questão da evolução do licenciamento ambiental. É claro que nós, hoje, conversamos que quando começou o licenciamento eram 3 licenças: a LP, a licença prévia, a LI, a licença de instalação, e a LO, a licença de operação. Quer dizer, o licenciamento ambiental ele é diferente de outros tipos de licença que o direito administrativo trouxe, como, por exemplo, licença para dirigir. Você vai fazer uma carteira de motorista, você faz o exame de vista, você faz de manhã, pega no dia seguinte. Na área ambiental, não. Você tem que verificar a localização, tem que verificar qual é a melhor tecnologia, vai discutir tecnologia, né? Depois vai verificar se os padrões são atendidos, enfim. A licença ambiental, que ela começou com 3 instrumentos, LP, LI e LO, hoje são 20 formas diferentes de licenciamento. Hoje, a nossa legislação atual, né, que foi alterada em 2009, que é a primeira que nós criamos no final dos anos 70, com LP, LI e LO, chamava-se SLAP, Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, SLAP. Depois ela mudou para SLAM, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental, que aí que trouxe a LAR, trouxe a LOR, né, licença ambiental de recuperação, licença de operação e recuperação, trouxe LO, LPI. E depois disso tudo, agora, em 2019, foi proposto um novo sistema de licenciamento, que saiu do SLAP, evoluiu para o SLAM, e em 2020 é o CELCA, é o Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental. E o CELCA, em função também da pandemia, houve um decreto em junho, adiando para março de 2021 a entrada em funcionamento do CELCA, com outros instrumentos ambientais também. E o CELCA foi discutido exaustivamente com os técnicos do INEA, com a turma toda do licenciamento. Algumas reuniões técnicas foram realizadas no auditório do INEA, convidando pessoas, né, de outros setores para opinar. Isso foi conduzido pelo Dr. Rafael Daut, que ele era procurador do INEA na ocasião, e junto com o corpo técnico do INEA criou-se um novo sistema de licenciamento ambiental. Portanto, o SLAP em 1977, o SLAM em 2009, e o novo sistema, que é o CELCA, deve entrar em operação em 2021. O primeiro decreto foi 26 de dezembro de 2019, jogando para junho de 2020,
E, em função da pandemia, isso foi adiado para março de 2021. Então, começou com o SLAP, evoluiu com o SLAM, e em 2020 o CELCA veio evoluir ainda os instrumentos ambientais. Isso no Rio de Janeiro. Porque na área ambiental os estados têm competência para criar as suas regras, não é? Uhum. Marco quer complementar? A gente faz o fechamento. Tem alguma pergunta que vale a pena? Gusmão, a gente tem uma pergunta na tela. Você quer responder essa pergunta? O Jaque... As APAs são de competência de que órgão dos municípios em caso de construções irregulares, como os da Musema, quem é o responsável. Em relação à área de proteção ambiental, hoje nós temos áreas de proteção estadual, federal e municipal. Então, as áreas federais, elas são competência do órgão federal, que é o ICMBio, né? Nas áreas estaduais, o INEA tem muitas unidades de conservação, se não me engano são 38, eu não sei o número, mas essas áreas estaduais são de competência do Estado e os municípios têm as suas áreas de proteção também. Na questão da Musema, foi construções irregulares em áreas que deveriam ser acompanhadas pelo município. Mas isso aí envolve outros interesses, né? Enfim, dificuldade, segurança, meio ambiente. E o importante é que a Lei 140, a Lei Complementar do Licenciamento, ela menciona também essas competências. E ela condiciona atividades urbanas e atividades rurais, né? Nas urbanas mais ligadas ao município e nas rurais mais ligadas ao Estado. Então, isso é importante também dentro dos órgãos ambientais, por isso que na estrutura do INEA existe uma diretoria específica de proteção às unidades de conservação. E um bom assunto para a live de vocês, para os próximos que vocês estão pensando, é falar sobre serviços ambientais também, e conversar sobre as áreas de proteção. E os parques estaduais são muito bonitos para visitação, né? São muito interessantes. E o INEA faz um serviço também, faz um trabalho na Universidade do Ambiente de visitação aos nossos parques, que as pessoas não conhecem, né? Então, o Parque da Pedra Branca, são áreas extremamente bonitas para se visitar. E não faz parte muito da nossa cultura, né? E nós estamos tentando desenvolver isso, a visitação aos parques. E se tem alguma atividade que vai pedir um licenciamento próximo de uma área, de um parque, o gestor do parque tem que se manifestar no sentido de quê? De que essa região fique boa para esses caras aqui, ó, que daqui a pouco vão tomar conta de tudo aí, né, Matheus? Diz para ele. Eu acabei de fazer muitas. Vou pegar a minha aqui também. Sabe o que eu fiz? Tem 2,50 voltas na sala e um 29. Então, olha só, eu queria agradecer demais a vocês. Desculpa botar a turma aqui, mas eles estão doidos aqui atrás de mim e não me deixam em paz. E eu vou colocar para vocês à vontade para as perguntas que vocês quiserem fazer aí. Vem cá. Tem alguma pergunta selecionada? Não, agora eu vou mostrar a amiguinha aí. Como é que é o nome dele? Ó, vou mostrar a Esse aqui é o Matheus. Essa é a Lara. Ô, rapaz, pode fazer um clima aí do Matheus com ela, hein? Sentir alguma ligação aí, algum licenciamento aí futuro. Agora, voltei. Acho que travou lá, João. Voltei. Bom, eu estava mostrando para você, você chegou a ver a Lara? Ó, a Lara aqui. Como é que vi, está de parabéns. Lara está com que idade? Fez 5 agora. Fez 5. O Matheus está com 8, olha só. É, isso aí. Ele é respeitador, Então eu seguro ela até os 15 para ele. Eu sou o padrinho, tá? Tá bom. O Marcos vai dar geladeira de presente. Não é micro-ondas, não, é geladeira. Achei bom, hein?
Gente, deixa eu só fazer mais um registro aqui. A gente teve agora aqui a assessora de comunicação, inclusive, do Conselho Federal de Química, né? O Conselho Federal de Química fica em Brasília, e o CFQ, a assessora lá de comunicação, a Jordana, aqui, ó, tá vendo? Ela parabenizando aí pela live. Obrigado a você, Jordana, também pelo prestígio aqui. Gusmão, no mais, eu queria muito agradecer. A gente já fez aí mais de 1 hora de live, eu acho que mais do que isso fica cansativo. A gente reportar para você que eu estou recebendo aqui, de vez em quando eu fico olhando aqui para o meu celular, porque eu estou recebendo aqui algumas informações sobre a live, só tem comentários positivos. Depois você entra lá no Facebook, parece que tem muitos elogios lá. Te agradeço muito realmente por ter aceitado esse nosso convite aqui. Você que é sempre parceiro, fizemos já muitas coisas juntos, espero que a gente ainda tenha a oportunidade de fazer muito mais. Marcos, aí, se você quiser fazer o fechamento aí, mas por mim é isso, fico muito satisfeito de ter aqui agora a companhia do Marcos e a companhia do Gusmão e de todos os colegas que estiveram aí com a gente durante esse tempo. Foi 1 hora, eu acho, muito proveitosa e de grande capacitação, de muitos ensinamentos. Gusmão, realmente você realmente é a história do meio ambiente, especificamente aqui do Rio de Janeiro, então eu falo isso com mais ainda tranquilidade e segurança. Te agradeço mesmo por partilhar sempre com a gente aí, de forma gratuita, graciosa, esse teu conhecimento de tantos anos aí militando pela área ambiental. Obrigado mesmo, Gusmão, mais uma vez, parabéns mais uma vez pela entrevista. Marcos aí, muito obrigado também pela companhia. Sempre um prazer. Obrigado, Gusmão, pela oportunidade, tá? Valeu, obrigado pelo convite e rever vocês dois aí. Tá bom. Um abraço para você. A todos que estiveram acompanhando essa live, convido a vocês a ficarem com a gente, acompanharem a página do CRQ, crq3.org.br. Lá dentro a gente tem a página da CTMA, que é a Câmara Técnica de Meio Ambiente. Procurem, por favor. E essa live que está sendo agora feita vai ser disponibilizada na página do CRQ e depois colocada também no YouTube para que vocês vejam e revisem aí os ensinamentos do Gusmão quando vocês quiserem e puderem. Tá? Convido a vocês na página da CTMA, verem lá, tem uma série de matérias lá e coisas que podem ser vistas, e também fazer o preenchimento da avaliação dessa live para que a gente possa melhorar sempre. O que mais que eu ia falar? Que a gente volta, então, com uma live como essa, na CTMA Entrevista, daqui a um mês, e aí eu peço que vocês, no formulário ou também no comentário, façam aí sugestões de novos temas. Agradeço a todos aí, uma ótima noite para todos. Obrigado, Gusmão, Marcos, muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Um abraço, obrigado. Valeu, tchau.